Bom, bom dia a todos e a todas, né? Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre dificuldades, que é um pouco do que a gente faz no dia a dia, né? Em qualquer espaço de atuação, seja no espaço de atuação da gestão central, seja no espaço de atuação da gestão de vocês, seja no dia a dia, no relacionamento entre os profissionais de saúde e os usuários, né? A vida. Circunstâncias que a gente vem tocando. E isso faz parte, eu acho, do processo, por um lado, de defesa, né, de políticas públicas, por outro lado, de consolidação e crescimento, né? Cada vez que a gente discute a respeito disso, eu acho que a gente cresce um pouquinho, né? Mesmo que os momentos sejam esses, né? Por incrível que pareça, desde que a gente recuperou fazer essa reflexão coletiva, né, vamos chamar assim, esse nosso espaço aqui, a gente tem conversado sobre dificuldades, a gente tem conversado a respeito dos inúmeros problemas que a gente tem tido que enfrentar aí nos últimos tempos, né? E espero, sinceramente, duas coisas: que esses conflitos sirvam para que a gente, pessoal e profissionalmente, cresça, né? Individualmente, cada um de nós, né? E também que seja também um crescimento do SUS, seja também um crescimento daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente defende, né? E que a gente tenha mais forças para continuar defendendo e continuar crescendo. Vou estar trabalhando sempre com isso, seja onde for que eu estiver. Aí vamos falar a respeito da situação política do momento, né? A situação que envolve a Secretaria Municipal de Saúde. Fazer um resumo rápido aqui, que não é novidade para ninguém, né? A Comissão Processante da Câmara antecipou os seus trabalhos, né? E chamou a votação a respeito da continuidade ou não do prefeito Demétrio, né? Para a semana passada, né? No dia da semana passada. Foi bastante intenso, né, os dias que antecederam a isso, do ponto de vista dos movimentos políticos, das conversas políticas, né? E em todos os momentos eu deixei muito claro, né, que a minha posição pessoal é uma posição de defender o governo que me trouxe a ser secretário, de uma forma que a gente ficasse até o dia 31 de dezembro de 2012, né? Fiz isso até em todos os momentos. Eu continuo fazendo isso, acho que o jogo ainda não acabou, né? Ainda tem vários episódios, inclusive o episódio da justiça, né? A situação de instabilidade, em qualquer que seja o momento, ela continua, né? Tem ações do Hélio na justiça, tem ação do PT na justiça, vai ter uma eleição, a data vai ser definida amanhã, né? Eleição indireta, o juiz eleitoral já definiu que essa eleição é indireta. Então, assim, até a votação da comissão processante, que, como eu disse, foi antecipada, né, por quem estava dirigindo esse processo na Câmara, estava tudo indicado que seria no ano que vem a votação, acabou sendo antecipada para a semana passada, para as vésperas de Natal. Nesse processo, nessa votação, né, foi aquilo que vocês viram, né, foi uma votação onde tivemos 29 votos pelo relatório da comissão processante e 4 votos, né, contrários à cassação. Os 4 votos foram os votos, 3 votos do PT e 1 voto do PCdoB, né? Mas foi bastante intenso esse processo de movimentação. Agora, com isso, houve a cassação do prefeito, né? E ontem, foi a nossa última reunião, né, do secretariado, ontem pela manhã. Nessa reunião, o prefeito agradeceu a todos nós, né, secretários, explicou, falou dos seus motivos, falou da injustiça da sua demissão, né, do seu impeachment, falou da necessidade de continuarmos tocando as políticas públicas, deixou todos os secretários, mesmo aqueles que foram nomeados por ele, absolutamente à vontade para decidir a respeito da continuidade ou não no futuro governo, né? Foi colocado do ponto de vista, enquanto
do Partido dos Trabalhadores, que vai estar recorrendo da decisão, como é óbvio, né? Recorrendo da decisão da Câmara, por julgá-la injusta, por considerar um golpe. Vai ser desenvolvida uma campanha pública, no sentido de que a eleição que vai ocorrer seja uma eleição direta e não uma eleição indireta, como foi definida pelo juiz eleitoral, né? Aí o prefeito saudou a toda a gente, a todos nós, agradeceu, o prefeito Demétrio ainda, né? Eu particularmente coloquei da importância, talvez um dos principais, uma das coisas que mais pode ficar do governo dele foi o investimento nas políticas públicas e no investimento na gente enquanto funcionário, enquanto, né, me chamar para ser secretário enquanto funcionário, me chamar o Ayrton, chamar o Fábio, né, isso foi um sinal muito interessante, não só para nós, como para toda a sociedade, né, da necessidade de investimento em estruturas que permaneçam dentro do serviço público, né, que isso a gente tem defendido já há bastante tempo, né. E, de novo, ele nos deixou absolutamente à vontade para continuarmos ou não continuarmos no cargo de secretário, né. Aí eu me manifestei nesse sentido que eu falei para vocês, agradeci essa oportunidade, eu enalteci o fato dele ter feito escolhas que passassem por aí, acho que é bastante louvável, e coloquei que a minha situação em particular era diferente, inclusive, da do Fábio e do Ayrton, né, e de outros secretários que ali estavam, porque eu sou militante do PT, né, eu sou do PT desde muito tempo atrás, acho que 87, se não me engano, né, e que seria muito complicado para mim continuar no governo onde eu sei que o meu partido vai fazer oposição. Tá? Então, falei na reunião do secretariado de manhã, né? E aí ontem à tarde a gente fez uma reunião do nosso colegiado, né? Essas pessoas que aqui estão, todos conhecidos de vocês, onde eu coloquei essa situação, reproduzi essa fala que estou fazendo aqui para vocês agora, né? E falei que iria conversar com o prefeito ainda ontem, né, como fiz, né? E falei da minha intenção de estar saindo, né, por conta disso. Acho que, eticamente, é uma coisa complicada, né, eu participar do governo, né, que está substituindo o governo que me indicou, um governo que eu participava, né, que está sendo colocado uma oposição a esse governo pelo partido ao qual eu pertenço, né, e que isso me deixava numa situação, no mínimo, complicada e eticamente constrangedora. É constrangedora. Qualquer coisa que eu, enquanto secretário de saúde do governo Serafim, qualquer coisa que eu faça pode ser entendida por um lado ou por outro lado como situações de oposição, né, ou de adesão, ou... Então, assim, essa é a minha posição pessoal, tá? É complicado do ponto de vista ético a permanência nessas circunstâncias. É bastante constrangedor, no mínimo, tá? Conversamos longamente no colegiado. Sem dúvida nenhuma, eu desde o primeiro momento tenho expressado a minha preocupação com a Secretaria Municipal de Saúde. Estou mesmo bastante preocupado, porque eu acho que o momento não é só grave do ponto de vista da política, mas é grave do ponto de vista da instituição Secretaria Municipal de Saúde. Exigem uma puta serenidade da gente para estar lidando com isso e buscando saídas. As saídas, nenhuma delas, nada disso que eu falei, as saídas são fáceis. Nada disso. Talvez o que fosse mais cômodo para mim nesse momento seria falar, gente, cumprir meu papel aqui, né? Então estou saindo fora, tal, qualquer coisa me liguem, né? Mas não é essa a minha postura. Então, assim, o que eu combinei ontem com o colegiado, né, conversamos bastante, né, a respeito disso, e aí no fim a gente combinou de eu sim apresentar meu pedido de demissão, né, pedir para que fosse exonerado do cargo e apontando a necessidade de ter uma fase de transição, né, porque não tem uma outra pessoa, hoje não tem um outro nome que assuma imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde. Então eu ficaria durante um processo de transição, né, até
ter um outro nome para a gente fazer a transmissão do cargo e ser construído esse outro nome. Daí, na reunião do colegiado, a gente fez o documento, né, que é esse que eu vou ler daqui a pouco. Aí o que aconteceu? Depois disso eu subi ontem, já no final da tarde, começo da noite, eu subi para conversar com o já novo prefeito, Pedro Serafim, né? Eu não o conhecia pessoalmente, foi o primeiro contato que eu tive com ele, conversei longamente, acho que foi pelo menos 1 hora de conversa, né? Me falou dos seus projetos, falou da sua história, da sua trajetória política, das suas intenções, né? Falou do momento político na cidade, falou sobre saúde e pediu para que eu ficasse, né? Falou que já quando ele assumiu outra vez, ele chegou a fazer várias conversas, né? E algumas pessoas que foram interlocutores dele já tinham indicado que eu seria um bom nome para ser secretário, né? Mas aí acabou não se efetivando, né, por conta dos acontecimentos políticos, e que ele queria muito que eu continuasse como secretário nesse momento, né? Aí eu expus todas as minhas razões, né, essas aqui que eu estou falando para vocês. Falei do momento atual da secretaria, falei da minha interpretação desse momento atual, falei da questão política partidária, que ele quer construir, não é um cara de partido, ele falou, e quer construir um governo suprapartidário, né? Que ele acredita nas pessoas, e eu é uma pessoa que ele aprendeu a respeitar, não sei o que quer que eu continue. Eu falei, não. Daí eu apresentei essa carta aqui para ele. Nessa carta, além de eu apresentar minha exoneração, eu falo combinado com o colegiado, desse processo de transição, e eu cito aqui na carta alguns pontos que eu acho importantes para a continuidade e consolidação do SUS, né? Cito na carta concurso público, cito municipalização do Ouro Verde, cito Cândido Ferreira, relação com fornecedores, relação com prestadores, criação do núcleo de prestação de contas, que são para mim os 6 projetos fundamentais da Secretaria de Saúde nesse momento. E cito, com obrigação de secretário de Saúde, o risco iminente da gente estar passando por uma epidemia de dengue aí nos próximos dias, nesse começo de verão. Tá? Aí ele pegou a carta, leu a carta e falou o seguinte: Deus, então tá bom. Então eu falei que ia ter essa reunião com vocês hoje, falei que tinha me reunido com o colegiado, né? E ele falou, então nós vamos combinar o seguinte: você me pede demissão, eu não aceito, e você fica como, escuta por favor, fica num processo, fica como interino, né, num processo de transição, tá? Para a gente fazer uma transição, que mantenha, né, isso que você está apontando como coisas importantes para a secretaria, tá? Então, assim, foi uma longa conversa, né, cheio de vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas que, em linhas gerais, é isso que eu estou reproduzindo aqui agora. Então, o que eu combinei com ele foi de ficar, né, e fazer um processo de transição para uma pessoa que venha a ser indicada para ser o próximo secretário municipal de saúde. Não discutir prazo, né, ficou claro isso para ele, ficou claro isso para mim também, que eu não coloquei prazo aqui nessa carta, até por conta dessas dificuldades, né, que eu sei, né? E aí falei que faria essa reunião, e falei, então você pode falar que você pediu sim exoneração, né, que eu não aceitei a princípio sua exoneração, e depois que nós combinamos de você ficar, né, em transição, né, provisoriamente, interinamente, enquanto secretário, para que a gente, né, construa um outro nome para ser secretário. Tá? Em linhas gerais, foi isso que aconteceu ontem, no final da tarde, e eu acho importante, isso que eu falei, né, a gente só se encontra em bolas divididas. É importante estar refletindo com vocês, tá? Trazendo isso que aconteceu, né? Conversou bastante no colegiado, tem várias opiniões, inclusive opiniões divergentes a respeito da minha saída, né? Mas, de qualquer forma, o conjunto do colegiado achou interessante esse documento que eu vou ler aqui agora.
Acho que é isso. Depois eu queria que outras pessoas do colegiado se manifestassem. Eu gostaria que vocês também se manifestassem sobre esse momento. Ó, vou ler aqui. Campinas, 26 de dezembro de 2011, ofício número tal. Excelentíssimo senhor Dr. Pedro Serafim, prefeito municipal. Prezado senhor, eu, Adilson Rocha Campos, médico, CRM 56280, funcionário público municipal deste município, com matrícula número tal, lotado junto à Secretaria Municipal de Saúde, nomeado secretário municipal de saúde através da portaria número tal, de 10/11/2011, venho por meio deste solicitar minha exoneração do cargo de secretário municipal de saúde de Campinas. Tal solicitação se baseia em motivos pessoais e foi discutida no colegiado de gestão da Secretaria Municipal de Saúde no dia de hoje. Desde já me coloco à disposição, se for de vosso interesse, para fazer uma transição serena e responsável, que culmine com a transmissão do cargo para o próximo secretário a ser indicado por Vossa Excelência. Importante ressaltar que durante esse processo de transição, eu e os demais membros do colegiado de gestão da Secretaria, externando nosso compromisso com a continuidade das políticas públicas e particularmente com o SUS, nos esforçaremos para não permitir que a instabilidade política do momento venha a prejudicar o dia a dia de nossos serviços e a continuidade de projetos fundamentais para a consolidação do SUS Campinas. Dentre esses projetos, destacamos 1. A realização do concurso público. 2. Continuidade das discussões junto ao Conselho Municipal de Saúde, da operacionalização da municipalização da gestão do Complexo Hospitalar Ouro Verde. 3. Definição do modelo de convênio com o Serviço de Saúde do Dr. Cândido Ferreira, em consonância com as definições do Conselho Municipal de Saúde e com a participação ao Ministério Público Estadual. 4. Entendimentos com os fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde, de modo a se garantir o abastecimento de insumos aos serviços do SUS Campinas. 5. Entendimentos com os prestadores de serviços do SUS Campinas, de modo a garantir a assistência prestada por eles aos nossos usuários. 6. Continuidade das discussões entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Gestão, no sentido de efetivação do núcleo de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Finalmente, nos cumpre falar sobre a possibilidade iminente de uma epidemia de dengue, o que determina que todo o governo fique alerta e se esforce para dispor de todos os recursos necessários para combatê-la. Atenciosamente, Adilson. Então, assim, procurei ser procurei ser o mais sintético possível e tentar resumir muito do que a gente vem discutindo nos últimos tempos aqui sobre projetos que são fundamentais, né, para a continuidade do SUS Campinas, tá? Entreguei e o fim da história foi esse que eu falei, né? Pediu para eu ficar interinamente enquanto não se define quem vai ser o novo secretário. Quem quiser falar, tanto o pessoal daqui quanto o pessoal de Regina, Maria, quem mais quiser falar, está aberto. Ô Adilson, não que você não tenha sido claro, você foi claro, mas eu vou confessar que eu tenho uma dificuldade de entender, nesse contexto atual, a sua saída. Porque se a gente fala, e você mesmo diz que o nosso ideal é que tenha uma estrutura de carreira e mais técnica, por que então que a gente sairia? Não estou entendendo, sabe por quê? Porque eu acho que isso é uma valorização maior, mais... É um contrassenso com isso que você mesmo disse, que nós estamos de acordo, que é uma valorização talvez excessiva. Eu não vejo constrangimento nenhum ético em você ficar apoiado por esse grupo aqui, que eu posso estar enganada, mas estou achando que esse grupo te apoia, estou achando que é o melhor para a Secretaria de Saúde, estou achando que é muito arriscado nesse momento, nesse contexto, até porque daqui a pouco volta outro prefeito, até porque, entendeu? Então, você explicou, você foi claro, mas não está entendido. Eu não entendo, não compreendo.
concordo, acho isso contrassenso. Eu acho contrassenso isso. Nós precisamos, tá claro, isso que você diz das coisas que nós precisamos manter. E nós precisamos de você para manter. E nós vamos manter, não é possível. Eu não estou entendendo, não estou entendendo, é isso. Chega de causa própria, nós temos que falar em nome de um partido que é muito maior, que é a vida e o SUS que representa. É nisso que nós temos que falar. Chega dessa brincadeira, se é PT, se entrou, se desceu, se deu, se não deu. Chega, Dilson. É você, compete a você, historicamente, humanamente, com o meu e estou mais do que sabendo que de todo mundo. Chega, vamos em frente até dezembro de 2012. Depois lá a gente vê. Acho que falando na mesma linha, né, eu penso que todo secretário é interino, né, quem é permanente é o prefeito. Porque foi eleito. Mas, brincadeiras à parte, o secretário é mesmo interino e acho que tem que ficar enquanto tem, claro, né? Mas a gente precisa no SUS em Campinas de um secretário que tenha trânsito com os trabalhadores do SUS, com o movimento popular, com o conselho, e que tenha legitimidade para falar, que seja uma pessoa da casa. Então eu acho que dificilmente tem alguém com um perfil como o seu para ser secretário em Campinas num momento de crise como o que a gente está vivendo. É claro, o prefeito pode construir um outro secretário para sucedê-lo, mas eu acho que dificilmente com a mesma legitimidade que você e esse grupo tem com a secretaria, com os trabalhadores e com a sociedade. Então acho que a gente não pode abrir mão disso, porque isso é governabilidade para continuar construindo o SUS, porque qualquer outra situação me parece que vai ser mais turbulenta do que a sua permanência. Eu vou concordar com os três colegas que me antecederam. Acho que o fato de você ficar atrás dessa estabilidade que a gente precisa dentro da Secretaria de Saúde é muito preocupante, de fato, a gente pensar em substituição. Eu acho legal esse apoio todo dos gestores para a sua pessoa, mas eu acho que a gente tinha que definir alguns pontos de corte, né? Em não sendo atendidos, esses pontos que você está dizendo que a sua equipe vai se esforçar para manter, que o colegiado de gestão sai, os coordenadores todos entregam carga, a Secretaria de Saúde está à disposição do prefeito. Eu acho que a gente tem que colocar isso não como... Estamos aceitando essa interinidade, mas o ponto de corte é suspender o concurso, todo mundo entrega o cargo. Não rediscutiu a municipalização do Ouro Verde, todo mundo entrega o cargo. Não pagou o fornecedor, todo mundo entrega o cargo. E todo mundo, eu estou propondo que seja todo mundo. Então eu acho que é legal a gente pensar, né, no Adilson como o salvador da pátria, que de fato veio como um alento depois de 6 anos de imobilismo dentro dessa secretaria. Foram 6 anos muito difíceis, os anos do Saraiva. Acho que você trouxe uma dinâmica nesses 45 dias que a gente não tinha. Acho que se essa interinidade for custar um novo imobilismo, eu acho que a gente não deve aceitar. Nem você, nem nenhum de nós. Tá? Então essa é a minha proposta. Só gostaria de falar para você, Adilson, o seguinte: depois que você assumiu a secretaria, a gente viu que tem uma pessoa ética aí para trabalhar nisso. Eu gostaria que essa interinidade, se for de uma forma legal, como falou a colega atual, que vá até 31 de 12 de 2012. Tá bom? É isso que eu gostaria de falar. Esse é o momento de olhar para a política pública e não de olhar para o partido. Eu acho que a política partidária está apodrecida. Apodrecida. Não há o que defender, principalmente nessa cidade. Ninguém é defensável. Até que se prove o contrário. Mas até agora ninguém provou o contrário em relação a nada. Acho que será terrível se a gente não tiver eleições diretas. O que foram esses 45 dias, foi isso? Porque nós ficamos juntos aqui. O que a secretaria, eu não sei dizer, se
Na verdade, a gente tem uma avaliação, a Adilson já trouxe algumas vezes, do que caminhou, mas assim, o que a gente percebeu foi a potência que a gente tem para fazer isso tudo avançar. Né? E a gente é muito potente quando a gente está junto, quando a gente congrega, né, assim, o mesmo pensamento em relação à construção dessa política pública, que é o SUS, né, assim, com todo aquele ideário que a gente defende. Quer dizer, nós somos potentes, a gente tem que bancar isso agora. Eu acho que a gente vai ter que ser muito firme nos posicionamentos nossos daqui para diante. Então, essa coisa de ceder os anéis para não entregar os dedos, até onde a gente vai levar isso? Né? Eu acho que tem muita coisa em jogo. Né? Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com a população, com os conselhos. Os conselhos precisam entender exatamente o que está acontecendo, exatamente o que está em jogo. Né? É essa política que a gente tem que fazer. E se o partido hoje não tiver o entendimento do que a gente precisa preservar, então a gente tem que questionar, inclusive, essa direção partidária. Se é de esquerda mesmo ou se não é. O que me traz aqui é uma fala do Adilson, que eu gostaria que fosse suprapartidária, e aqui eu quero convidar a massa crítica da saúde, que é forte, pesada, inteligente, criativa, para que a gente, estava falando com o Pedro agora de manhã, isso, que a gente faça esse movimento de luta para que a eleição seja direta. Essa eleição próxima agora, compreende? Porque, independente, nem sabia que o PT estava defendendo isso, mas, gente, vamos colocar a mão na consciência. Quando o juiz admitiu a possibilidade de eleição direta, eu comecei a ficar feliz. Puxa, Campinas, nós podemos ter uma saída meio rápida, né? E não ficar mais um ano na pasmaceira, né? Uma Câmara, como alguns estão dizendo, golpista, né? E também que vai lutar em causa própria, quando eleva o seu salário em 126%, etc. Que legitimidade tem essa Câmara para eleger um governante, nesse momento da cidade de Campinas? Entende? Então, pessoal, o que me anima a falar aqui hoje, nesse momento, é que nós consigamos, com a força que a saúde tem, de influenciar essa história. Talvez a gente seja causa perdida porque os conchavos e conluios já estão armados, mas às vezes não. E a inteligência, a luta, a militância, ela tem que ser eterna, realmente, né? Então, eu quero reforçar isso. Eu acho que é uma saída importante que nós teríamos que ter, eleição direta. Seria uma antecipação de um processo político. Seria a legitimação de alguém que teria o voto popular para poder nos dirigir, eleger sua equipe, escolher sua equipe, entende? Essa saída da eleição indireta é um tiro no pé, é mais do mesmo, né? Não atende ao anseio de cidadania que nós precisamos hoje em Campinas. Era isso, obrigado. Adilson, eu, como todo mundo aqui, entendi também, né? E vejo seus motivos e eu acho que são os motivos sérios. Mas eu penso assim, algumas coisas. Você é um cara de carreira, a gente sempre quis que fosse assim. O fato de ser do PT inviabiliza, entendeu? Só pode ser de carreira dos outros partidos. A outra coisa, que aí eu me pergunto também, que preço alto a gente vai pagar para manter essa posição, né? A gente que eu digo, não somos nós, eu digo a gente, população de Campinas, os usuários, o SUS. Eu falo assim, eu e o SUS, entendeu? Então, assim, eu acho que o preço é muito alto, muito alto. Eu proponho que você saia daqui e a gente saia daqui com a seguinte proposta, de fazer um documento em nome do colegiado de gestores da saúde, pedindo que o Adilson permaneça no cargo e a mesma carta para o PT, explicando as razões que a gente tem para estar defendendo você aqui. Que o Adilson não é o Adilson é o Adilson com aquilo que ele acredita, com a história dele, com a confiança que a gente tem que você vai estar defendendo os princípios do SUS, garantindo que as coisas continuem voltando para os trilhos, né? Porque elas estão tão fora do trilho que, de repente, a gente tentar
retomar os trilhos como era para nunca ter saído, né? Não tem como não entregar o cargo. Eu acho que está corretíssimo entregar o cargo, porque eu também, como Adilson, tenho vida partidária, né? De muitos anos, somos companheiros de muitos anos de partido, e ter vida partidária tem, logicamente, uma série de compromissos, né? Não é como não ter vida partidária, Roberto também. Então, a gente tem uma série de compromissos que não são possíveis, né? De serem, digamos assim, negligenciados, principalmente numa hora dessa, tão delicada. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa, eu acho que é o que a Cláudia está colocando, né? O SUS, ele tem uma característica muito diferente de qualquer outra política, porque a vida inteira a gente constrói o SUS como uma política de Estado, não como uma política de governo, certo? Então nós, enquanto colegiado da saúde de Campinas, podemos e devemos exigir do atual prefeito, ou de quem quer que seja, uma série de coisas. Primeira coisa, quem nós queremos que seja o nosso secretário? Nós não queremos que o nosso secretário seja simplesmente trocado. Por exemplo, eu, não sei o que vocês acharam, achei um absurdo o Fábio ser trocado da Finanças. Sendo que o Fábio é funcionário de carreira e conseguiu, em 40 dias, numa prefeitura falida, com 282 milhões de déficit, pagar salário e 13º que não estavam garantidos. Como que ele vai ser trocado assim, sendo um funcionário de carreira com toda a competência que ele tem? Isso é um absurdo. Então, colocar alguém porque vai defender uma política de um prefeito que a gente nem sabe qual é essa política, eu acho que nós não podemos aceitar. Então, enquanto colegiado, acho que a proposta da Cláudia é boa, acho que um documento só é pouco, não pode ser só um documento, precisa ter uma manifestação nossa, precisa ter um envolvimento nosso nessa luta. E temos que negociar com o prefeito outras coisas. Por exemplo, primeira coisa que o Pedro Serafim fez quando assumiu da outra vez foi cancelar o concurso, que para nós é a morte da saúde em Campinas. E nós temos, enquanto que colegiado, exigir o concurso público, a continuidade do processo do concurso público, exigir a municipalização do Ouro Verde, que está em curso, exigir o pagamento dos fornecedores para abastecimento da rede. Então eu proponho que no documento da Cláudia a gente inclua esses itens também. A cidade de Campinas, principalmente a questão de saúde de Campinas, ela é o modelo nacional em saúde, construído por a maior parte das pessoas que estão aqui, inclusive, tá certo? E outros que estão lá, Unicamp e tal. Esse pessoal construiu esse modelo de saúde independente até dos partidos que nós criamos, independente de prefeito que por aqui passou. Inclusive no dia da abertura do EP, quando eu falei o seguinte: pessoal, nós temos que escrever no papel o que é que nós queremos fazer com a saúde de Campinas e entregar para quem chega. E colocar as pessoas que a gente quer que sejam nossos representantes. Não que vocês indiquem pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com a saúde de Campinas, com esse trabalho de Campinas. Então é isso que eu venho mais uma vez agora pedir aqui para o conjunto todo, porque muitos já me ouviram falar isso aqui, que nós temos que sentar e pensar e fazer o nosso, dar continuidade a esse projeto que foi construído por todo esse pessoal que se envolveu na saúde. E se nós não segurarmos o pincel, essa luta, que foi uma luta de décadas, para ter um plano de saúde, que esse plano de saúde também é referência mundial, e foi construído por esse conjunto de pessoas, daqui a pouco nós estamos sendo terceirizados, nós estamos sendo banidos daquilo que nós fizemos. Assim, sendo repetitivo e dizendo que eu acho que ninguém é substituível. Né? Isso, assim, sempre é possível compor de um outro jeito, de uma outra forma, né? Só que, nesse momento, realmente, nós estamos, assim, tem uma gravidade, como já tiveram em outros momentos, como teremos mais para frente, será? Mas tem uma gravidade grande nesse momento, que se a gente não tomar cuidado, não é a gente aqui, não é o Adilson, então é disso que eu queria falar, sabe? Que não é assim, ou o Adilson, ou o Roberto, o pessoal do departamento, dos distritos, enfim. Somos todos nós, porque olhando de onde eu estou olhando nesse momento, né, que estou fazendo parte dessa equipe, a questão, né, quando a gente pensa uma secretaria
que está quase assim, que para uma série de atendimentos porque não paga fornecedores, né? Então a gente estava devendo mais de 45 milhões, né, Mauro? Agora o nosso secretário, saiu, ele, Fábio, ele conseguiu pagar uns 2 milhões e pouco. É difícil fazer essa negociação. Para uma secretaria, que o convênio do Cândido Ferreira, tem 1.200 trabalhadores, né? 1.250. Ah? Não, quanto? É o seguinte, é a saúde mental que tem 2 tipos, né? Não tem ainda, mas essa proposta é que tem 2 tipos de convênio, um para a saúde mental, que é mais afeta ao Cândido e que é mais fácil da gente conseguir renovar, e um que durante esse tempo que o Adilson referiu, que não foi contratando, foi diminuindo o número de funcionários, e a saúde foi crescendo, e o gestor de plantão foi contratando, né? Inclusive a gente foi contratando gente por esse tipo de, assim, né? Dessa forma de convênio. Hoje esse convênio vence em fevereiro. Nós estamos com muita dificuldade de renová-lo. E nós não estamos com dificuldade porque a gente é incompetente, é porque o Ministério Público não está aceitando, né, a forma como isso veio acontecendo. Então, está tendo um grande esforço de muitas pessoas que estão aqui nessa mesa, de muitos de vocês que estão aí sentados, né, de alguns que não estão aqui, de achar formas e mecanismos, porque senão, quando chegar em fevereiro, nós vamos ter mais de 1.000 trabalhadores na rua. Então, assim como a gente hoje não tem gás para fazer o curativo, nós vamos também ter trabalhador. E eu não estou falando isso se ameaçando, dizer, não, aqui está a salvação do mundo. Muito pelo contrário, eu estou dizendo essas coisas porque está muito difícil, além da questão ideológica, né, que eu concordo com a Beth, que está tudo muito apodrecido, né? Mas é bom ter uma ideologia para viver, então assim... Mas, por outro lado, além dessa questão ideológica, tem essa questão mesmo, que não está muito fácil ficar nesse pedaço aqui, nesse pedaço aí da gestão que vocês estão, se a gente não tiver muita parceria entre nós, que a grande maioria aqui é da gestão, com os trabalhadores, com o conselho. Então, gente, a minha conclusão é um pouco essa, porque não é, sabe, ficar, não é um ficar fácil. E não é porque é fácil, porque, assim, é porque a gente precisa de muita cooperação, a gente precisa estar muito junto, todo mundo, porque assim, senão a cegueira, qual é o melhor caminho? Eu não sei qual é o melhor caminho agora, sabe? Assim, não sei qual é o melhor caminho, mas a gente tem que achar junto. Quando a gente acha um caminho junto, a tendência é errar menos, né? Essa que é a questão. Então, não sei, eu acho que é um pouco isso a minha contribuição, sabe? E acho que é legal essas coisas, o movimento, de pensar um documento, de debater, de apoiar, porque senão o Adilson não é o salvador da pátria, viu, gente? É uma pessoa ótima, muito legal de trabalhar com ele, mas não é o salvador da pátria. Você acha que a gente deve ficar? Não, eu acho que a gente deve ficar neste momento. Agora, pensemos na confusão que está por vir aí. Pensemos nisso. Porque senão vocês vão olhar e falar assim, ficou, mas olha a porcaria, não deu certo isso, não deu certo aquilo, não deu certo. Agora, não está fazendo nada. Assim, então nós temos que fazer juntos. Primeira coisa assim, eu não acredito que o SUS seja suprapartidário. Não é. O SUS é uma política de esquerda. Partidos que são de direita não estão construindo o SUS. Não é verdade isso, gente. Então, assim, esse discurso de SUS suprapartidário é o discurso que tem permitido que as OS ossifiquem, como alguém usou essa expressão. Se o SUS fosse suprapartidário, nós não teríamos OS na cidade de Campinas, porque a política que este conjunto de pessoas está defendendo aqui nunca foi uma política de construir OS, de entregar, de perder funcionário público como perdemos. Então não é verdade, esta é a primeira afirmação. Eu não acredito nisso. Toda vez que alguém diz, e um monte de gente de esquerda vem dizendo isso, o SUS é suprapartidário. Esse discurso não é bom pra gente. O SUS é uma política... Não estou dizendo que é do PT não, viu? Estou dizendo que é uma política de esquerda. A responsabilidade não é do Adilson, é de nós todos. Então acho que aquela carta continua tendo intensa validade.
A segunda coisa, no momento que se escolheu fazer uma militância partidária, isso não pode ser jogado na lata do lixo, tá certo? Não dá para jogar a política na lata do lixo. Se constrói a vida politicamente. Os partidos, é assim no mundo inteiro, não acharam uma outra melhor maneira de fazer política nesse país. Agora, se a gente abandonar a política, aí sim ela vira lixo. Agora, tá interino. É interino. Enquanto é interino, a gente vai continuar trabalhando para que aqueles pontos da carta sejam... aconteçam. E, concordando com a que Claudinha fez a proposta, no primeiro sinal de ruptura com esses pontos da carta, a gente volta, senta, conversa e vê o que faz, tá certo? Agora, mais que deixar nas costas do Adilson a responsabilidade para que esses pontos da carta sejam reais, eu queria conclamar nós todos para que fizéssemos isso, para que a gente pudesse fazer com que esses pontos sejam reais. E para isso, eu acho que tinha que fazer uma comissão aqui e negociar com o prefeito, ouvir dele se esses pontos serão mantidos ou não. Acho que para mim isso é o mais importante nesse momento. Honestamente penso que mais importante, até porque ele falou que é o Adilson, do que pedir para o Adilson ficar secretário, mais importante que isso é ouvir dele que compromisso ele tem com aqueles pontos, com esses pontos que o Adilson está contando. Para isso é mais importante do que solicitar do partido ou do prefeito que o Adilson seja secretário de saúde, até porque ele já garantiu que o Adilson será o secretário dele. Fiquei mobilizada para falar, primeiro porque eu acho que se por um lado é muito bacana a gente, e todo mundo já sabia disso, né, o reconhecimento que esse coletivo tem do teu trabalho, da tua pessoa, né, da tua possibilidade, capacidade, eu acho que isso vai assumindo um peso, vai ganhando um peso muito grande quando isso vai se tornando quase que a característica de um herói, né? E o Adilson não é um herói, né? Porque já citaram o Cazuza, que a gente precisa de ideologia para viver, e eu vou citar o Cazuza, que nossos heróis morreram de overdose, né? Então, não existe herói, né? O que existe, eu acho que é proposição, é defesa da política pública, é acreditar no SUS, na reforma psiquiátrica, né? Existe o compromisso ético do coletivo dos trabalhadores, que por acaso estão gestores, né? Isso também é uma coisa esquisita, porque parece que a gente é gestor, não é trabalhador. Então, Adilson, eu acho assim, que isso é uma decisão que eu considero que é bastante pessoal, que ela envolve, eu concordo com o Roberto, muito sofrimento. Eu acho que isso não pode ter um peso imenso nas suas costas, porque senão fica com isso, né? Bom, se eu largar, quem é que fica? Né? Mas eu queria dizer que eu acho que quando as pessoas te aplaudem e as pessoas... eu estou entendendo assim, mas é bom a gente colocar em palavra para ver se todo mundo está entendendo mesmo. Que o compromisso quem está assumindo somos todos nós. Né? Nós estamos assumindo o compromisso, é isso que a Janete trouxe. Então, nós assumimos um compromisso de estar interinamente nesta Secretaria Municipal de Saúde, porque os nossos cargos estão todos de confiança, com exceção dos coordenadores locais que passaram por processo seletivo, coordenador de distrito, apoiador, todo mundo está indicado, certo? Ou estou errada? Então, interino estamos todos. Interino estamos todos. Né? Eu acho que quando a gente está aplaudindo, está dizendo vamos lá, vamos lá, vamos lá, é porque assim, a gente está num barco que está numa tormenta que parece que não passa nunca. A gente teve aí um período, né, de 30 dias aí que parece que as coisas... A gente foi vislumbrando a possibilidade de começar a pensar. Não é que a gente foi achando saída. O convênio do Cândido está aí, nós temos que renovar, senão vai afundar o barco, tem que municipalizar o Ouro Verde, temos que negociar. Não temos saída, não temos solução. Por isso que não tem herói, se tivesse já tinha, não tem mágico. Né? Então, assim, eu acho que o nosso compromisso aqui deve ser o de pensar coletivamente, aí eu gosto da proposta do Roberto, de talvez ter uma comissão, né? Também representação desse coletivo, que não é só do nível central, né? Mas que possa dialogar com quem seja, né? E para a gente pensar junto o que é que a gente faz. O que é que a gente faz para não afundar de vez. Não é isso. E queria, só mais uma coisa, Adilson, assim, te parabenizar pela tua coragem.
Eu acho que você tem que ter muita coragem para topar aceitar, né, num momento como aquele que a gente já sabia da instabilidade. E agora também tem que ter muita coragem, seja para fazer o que for, entendeu? Para sair tem que ter coragem, para ficar tem que ter coragem. Na semana passada, eu chamei o Adilson, né? Chamei não, eu estava conversando com a Janete, pedindo para que ela pudesse pedir a Adilson para ficar para a gente, né, e para esse povo de Campinas. Então, eu estou fragilizada, não sei nem por quê. Eu começo a falar que eu vou chorar. Porque nos últimos 22 anos, nós passamos por muitas situações nessas Campinas, né? A gente esquece, às vezes, que a gente já passou em outros governos, né? Mas nós já passamos muitos apuros, né? Desde que eu estou aqui, desde o Grama e até hoje, a gente tem passado por muitos apuros. E como eu acho que a fala de todos foram um complemento um do outro. Né? A fragilidade com que nós vivemos nos últimos anos, né? E a vontade de ir embora, que era muito grande, e ao mesmo tempo a vontade de querer ficar. Por isso, se a gente for embora, como é que vai ficar? Né? Se quem quer trabalhar, como é que vai ficar? Né? Se a gente for todo mundo embora, como é que vai ficar? Não é isso? Ou como é que vai ficar se o Adilson sair agora? Qual é a confiança e o ânimo que a gente vai trabalhar? Né? Nós que já estamos animados nesses últimos anos todos, que a gente vem puxando. Eu vou me aposentar, eu fico assim, eu e Roberto contando os dias, né? Para pedir aposentadoria. Eu digo, gente, eu não aguento mais, eu não tenho que pedir aposentadoria. Ao mesmo tempo, eu não queria pedir. Não quero pedir porque a Rita sempre acreditou que o SUS é o que pode mover ainda a saúde desse país. E que nós que somos... Então, Adilson, como eu pedi para você, como eu pedi para... Se a gente sair, independente da política partidária, e eu concordo com a Beth, que partido é esse? Né? O que essa coisa da filiação, eu não sei porque eu nunca senti isso, nunca fui filiada, né? Mas nós somos filiados a esta população, nós somos filiados a este povo, nós somos filiados a esse colegiado que acredita em você, né? Que acreditamos sempre, nós estamos juntos, você um pouco antes de mim, mas assim, desses anos todos que a gente trabalhou junto, eu acho que a gente tem uma obrigação. Se o cara, né? Então, eu acho assim, que se a gente sair, e a proposta da Miriam, ok, pelo partido todo mundo sai, e é o comum acontecer, que nós já vimos acontecer em 2001 e 2002, como essa secretaria ficou acéfalo, o desastre que foi quando Jacó quebrou o laço com o PT, que desastre que nós passamos, todo mundo que está aqui lembra disso, como nós ficamos sem pai nem mãe, foi ou não foi? Sem saber o que fazer, porque não tinha secretário, não tinha nada. Não é isso? Não é porque a gente precisa de uma figurinha como você, maravilhosa, para a gente seguir adiante. Não, nós seguiremos adiante. Mas como é que nós vamos seguir adiante? Se o seu sofrimento é pessoal, vai ser muito grande de ficar, como é que vai ser o sofrimento pessoal desse povo todo e da nossa população? Você entendeu, Adilson? Eu acho assim, é coragem sua sim ficar, é coragem sua sair. É coragem nossa continuar, e a gente tem obrigação, porque antes de mais nada, antes de ser filiada a partido, nós somos funcionários públicos. Recebemos salário por isso também. Não é verdade? Nós temos um compromisso também. Se você sair daqui, você vai continuar funcionário público, como você falou, trabalhando em qualquer outro lugar. Mas com você aí, com a Janete, né, com a Sheila, com o Roberto, com vocês, nos deram um ânimo, nós funcionários, maior de continuar. Entendeu? A inércia que nós estávamos. Então, mais uma vez, eu pedi quinta-feira e refaço o meu pedido pessoal, e eu acredito de nós todos, de você, de fato, pensar, pelo menos nesses próximos 90 dias, escolher, até esperar um prefeito que ficar. Se for o Pedro Serafim ou se for o outro qualquer, aí sim você avaliar se você sai ou não. É o meu pedido pessoal de coração. Bem, primeiro me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Pedro Torinho, eu sou R2 lá da Preventiva da Unicamp. Não sou funcionário de carreira ainda, embora se a gente conseguir manter o concurso para acontecer, provavelmente passarei a ser a partir do começo do ano que vem. E eu quero colocar o seguinte, acho que o Adilson acho que está na situação dificílima, assim, impressionante a dificuldade da situação que você está, por compartilhar, entender o que significa dentro do campo partidário, por entender o que significa dentro do SUS. E a gente tem que ter clareza disso, até para entender a dimensão do desafio que se coloca, qual a permanência do Adilson na secretaria, né? Acho que todo mundo aqui sabe bem o que significa, qual que é a diferença entre uma prefeitura e um prefeito que defende um projeto, mesmo que de forma parcial, incompleta, e de quem é contra o projeto. Nós acabamos de sair de vários anos do Hélio, em nome de uma certa estabilidade, ou a partir da impossibilidade de transformarmos o que estava dado, a gente está vendo o SUS morrer à míngua.
a Minga, o nosso SUS Campinas, que de fato foi referência nacional em vários aspectos, apesar dos nossos esforços imensos de quem está na rede, se viu paralisado, incapaz de avançar, incapaz de completar uma série de processos fundamentais. Por quê? Porque, por exemplo, tudo que se produzia de importante, de interessante, de potente, de dentro da Secretaria de Saúde, com muita gente muito boa que está lá dentro, esteve lá dentro e continuará lá dentro, que são funcionários de carreira, porque é todo mundo que está aí defendendo a bandeira do SUS, era atravessado pela prefeitura. Quem não lembra das tantas vezes que a gente ouviu, a gente pensou isso, mas aí veio do Hélio, veio lá do quarto andar, né? Veio do quarto andar e passou por cima. Ou então, nós estamos no meio de um processo importante de implementação da política, chega uma ideia maluca da cabeça do prefeito, e agora nós temos que fazer, é isso que ele está mandando para a gente fazer aqui. Entendeu? E ele mandava e desmandava, e nesses poucos dias que a gente teve aí do Demetrio, eu acho que já deu para sentir uma série de mudanças que dialogam um pouco com o que o Roberto colocou. Não nos iludamos, existem diferenças importantes. E aí eu acho que a permanência do Adilson, ela tem que ser vinculada a isso, e tem que ser vinculada a isso sob qual perspectiva? Sob a perspectiva de que é este grupo mesmo que tem que se identificar enquanto grupo que vai além de sermos funcionários, militantes do SUS, mas militantes ativos, atuantes, presentes. Uma coisa que eu tenho certeza que o Pedro Serafim não quer é ver a saúde, nós, todo mundo aqui, na rua, brigando, falando mal dele no centro de saúde, entendeu? É claro que ele não quer isso. É óbvio que ele quer que a gente fique tranquilo, entendeu? Então, é o seguinte, ele vai ficar tranquilo se o Adilson ficar sim, mas se o Adilson ficar sob a perspectiva de conseguir avançar. Se existiam amarras, partidárias inclusive, que antes impediam certos avanços de acontecer, porque não podia, porque estava lá na comissão processante, podia ser que apoiar alguém aqui fosse ajudar alguém lá a votar para ficar o Demetrio. Agora não tem mais. Não tem mais perspectiva que segure e que faça com que a gente tenha que fazer certas concessões, uma vez que a gente está ocupando esse espaço aqui. E eu acho que a gente só vai conseguir avançar e viabilizar que esse grupo, ficando, avance, garanta o concurso, mas garanta muito mais que o concurso, a municipalização do Ouro Verde, entendeu? Faça uma discussão real de quais são as necessidades da nossa rede, onde é que nossa rede está capenga, insuficiente, onde que nós temos que avançar já. Só vai conseguir fazer isso se esse coletivo aqui se responsabilizar. Se não, se esse coletivo não tiver no cangote do Pedro Serafim, o Adilson vai começar a passar por várias situações, em que ele vai ser atropelado, e todo mundo da secretaria vai ser atropelado, entendeu? E nós vamos ter que ficar olhando, e o Adilson, inclusive, vai estar lá, legitimando, se desgastando, entendeu? Fazendo um papel que ninguém aqui quer que faça, que é o quê? É de se desgastar, legitimar aquela prefeitura e não dar a resposta a vocês, a nós, à população que depende do uso SUS, a resposta necessária. Então nós temos que ficar com a prerrogativa de que nós vamos avançar. Que esse é o momento em que o Pedro Serafim, fazendo essa opção, ele leva o pacote inteiro. E o pacote inteiro é que o SUS precisa avançar, precisa muita coisa mudar, precisa crescer muito de recurso. Se ele não liberar recurso para o SUS, como é que nós vamos fazer? Então é isso, eu concordo que a ideia de permanecer, de continuar, ela tem que ser radicalmente vinculada à mudança da nossa atitude, uma mudança na postura que a Secretaria se relaciona como ela se relaciona com a Prefeitura e com tudo aquilo que foi proposto na carta, prerrogativas inegociáveis. Acho que é isso. Eu não vou repetir, né? Todo mundo vem aqui fala que não vai repetir, acaba repetindo. Assim, tentar numa linha. Eu acho que essa questão, objetivando o que a Cláudia falou, tem a fala da Márcia, eu acho que os distritos, os gestores, os diretores, deveriam, eu acho que concordo com os dois encaminhamentos. Uma para o diretório, em respeito ao diretório do PT, colocando os motivos da permanência e da importância do Adilson e da equipe de gestores que hoje estão se manterem. A segunda é encaminhar o prefeito com os pontos, que tem que dar o kit completo, que nós conversamos ontem à tarde. Eu não ia falar porque ontem a gente falou muito sobre isso, que é imprescindível, é necessário para a sobrevivência que se mantenham aquelas propostas que já vinham na carta, não é? E que o grupo de gestores da secretaria encaminha. Caso os pontos não sejam encaminhados, resolvidos e dado respostas da manutenção, que para a sobrevivência do SUS
isso é imprescindível, que a gente, então, abra espaço para outros gestores da Secretaria. Acho que isso fortalece, não é que é uma ameaça, mas no sentido de fortalecer, que a gente não está brincando, são pessoas que são simpatizantes ou militantes de vários partidos, mas que têm um compromisso. Que tem um compromisso com essa questão ética da saúde. Nenhuma secretaria junta 200 pessoas entre Natal e Ano Novo para discutir o nosso futuro. Então isso é imprescindível, vai ter que acho que uma carta pode. Outra coisa que foi sugerido, que nós já tínhamos apontado ontem, é que esse grupo a gente, para essa semana, com representantes, pode ser o mesmo grupo ampliado, para amanhã ou quarta-feira, que leve esses documentos, entregue ao prefeito, para ele saber que existe um movimento. Minha preocupação é que as coisas aconteçam antes da gente ser proativo nisso. Deixa eu fazer algumas considerações aqui a respeito de várias coisas que foram faladas, tá? A primeira delas, assim, alguém falou, a Jane falou em aposentadoria. Só um outro dado, eu sinceramente gosto de compartilhar isso, não só por compartilhar, mas para fazer disso movimentos políticos, sinceramente. Quando eu falei da diminuição em 200 do número de funcionários públicos da Prefeitura, estou falando da Prefeitura e não da Saúde, tem outro dado que me deixou alarmado. Nesse momento, nós temos, alguns estão aqui, 439 pessoas na Prefeitura em condições de se aposentar. Que se pedir aposentadoria, já tem que sair já. E um outro número que eu ainda não sei qual, mas é maior que esse, para acontecer em 2012, para se aposentarem em 2012. Então, assim, nesse período de um ano, de hoje até um ano, tem pelo menos mais 1.000 pessoas que potencialmente podem sair da Prefeitura. Olha que coisa mais escabrosa. Por que eu estou falando isso? É para compartilhar, mas também para movimento político. Não é à toa que eu defendo intransigentemente a questão do concurso público, e aí não só para a saúde, como para a Prefeitura como um todo. Tá? Então, assim, é um dado a ser compartilhado, mas que se transforme também em movimento político. Conversei com o sindicato, levei esse dado no sindicato, que eu acho super importante a sociedade falar isso. A outra coisa é o seguinte, a questão que a Janete colocou aqui dos salários. Na reunião de ontem cedo com o Demétrio ainda, o Demétrio falou que o salário já está na conta. Já está na conta não, já está garantido. Tá? Já está garantido e que sairia no dia 28. Tá? Ele falou 28, estava falando o dia que ele falou. Ok? Ele falou 28, não sei se é 28, se é 29, se vai se efetivar ou não, mas isso na última reunião do secretariado de ontem cedo foi colocado pelo Demétrio. Tá? E de fato, assim, acho que é um grande mérito do Fábio nisso tudo. O Fábio pegou, com todo o carinho que ele sempre pegou as coisas com as quais ele se envolve, e fez da Secretaria de Finanças um instrumento para políticas sociais. Sabe? Fez isso mesmo. Eu até convidei o Fábio para estar aqui hoje, mas ele não pôde estar. Mas foi muito mérito dele levantar essa questão da dívida, assim, com a tranquilidade, ele mostrou que a situação é ruim, mas não é tão alarmista assim, a capacidade de endividamento ainda existe e tal. Foi bem, bem interessante, foi uma boa conversa com ele ontem. Ele teve junto, no mesmo ambiente, a hora que eu estava conversando com o prefeito. Não participou da conversa, mas estava lá na sala também ontem à noite, a hora que a gente estava conversando. Essa questão do partido, eu tenho partido sim, eu sempre deixei claro, desde o primeiro momento que a gente recuperou essas reuniões, lá na ACD, foi a primeira reunião nossa depois de muito tempo. Eu tive 2 partidos na minha vida, um foi na clandestinidade, o Partido Comunista Brasileiro, e depois o PT, a partir de 1987. Acho, eu concordo quando a Beth fala da podridão da vida política partidária. De fato, nossa história recente, não só a recente, tem mostrado muito isso, mas eu ainda acredito em partidos, e aí não só em partidos, mas o que representam os partidos para dentro dos movimentos populares, como instrumentos para a mudança da sociedade. Parece esquisito falar isso numa situação como essa, mas eu ainda acredito. É que o que aparece, infelizmente, é a estrutura do Estado brasileiro, a estrutura do poder do Estado brasileiro possibilita isso que está aí. Possibilita, não tem reforma partidária, o financiamento de campanha é um financiamento privado, não é público, não tem reforma administrativa, não tem reforma de Estado. Mas eu ainda acredito em partidos como instrumentos de mudança. E ainda acredito que no partido onde eu milito há 20, quase 30 anos, haja setores e segmentos assim,
que são comprometidos com as políticas públicas, que são comprometidos com a transformação da sociedade, com uma sociedade mais justa. Por isso que eu estou. E isso para mim é importante. Isso para mim é importante. Tá? Eu estou trilhando nesse caminho já faz muitos anos. Várias pessoas, como a Abrão falou aqui, várias outras pessoas, a Carmo, né? A Carmo também já foi do partido, saiu do partido, a própria Beth acho que já foi, outras pessoas já foram, já saiu, porque deixando de acreditar. Eu continuo acreditando nesse instrumento, eu continuo acreditando, sinceramente. E aí é por isso, Maria, que eu sempre falo isso, acredito na necessidade da gente construir um Estado, e aí no nosso caso aqui, no nosso município, onde a gente tenha estruturas, né, que sejam permanentes na defesa das políticas públicas, onde os partidos que cheguem tenham a prerrogativa de indicar pessoas para conduzir do ponto de vista da orientação partidária. Só que a gente, né, enquanto funcionário público, é, né, o operacionalizador dessas políticas públicas e não da política partidária. Não é assim ainda hoje. Eu estou secretário por ser um cargo político, não por ser um cargo de carreira. Todos nós aqui somos de carreira. Né? Todos nós aqui somos de carreira, hoje com exceção da Janete, que já aposentou. Né? Mas não é uma garantia da continuidade no Estado. Eu, como secretário, como funcionário, vou continuar brigando com isso, como estou brigando desde quando eu estou aqui. Né? E vou continuar fazendo isso. Vou continuar fazendo isso. Então, a minha permanência enquanto secretário não é uma garantia disso. O que mais garante isso, eu acho que é isso aqui. Sabe? O que mais garante isso é a nossa vontade de fazer isso acontecer, sei lá quando. E aí eu tenho paciência. Sabe? Sinceramente, eu acho que as mudanças importantes a nível do Estado não são assim, elas são construídas. Hoje no Brasil, alguém me falou que Curitiba acho que tem uma estrutura mais ou menos dessa, eu não sei, nunca fui conferir. Mas a gente avançou. Né? Hoje tem instituições que já são assim, Receita Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Polícia Federal, né? Foram se organizando de tal forma, Banco Central, tem um monte, públicas, né? Que tem estrutura que privilegia a carreira. Ainda não temos, mas eu espero ainda, né? Antes de me aposentar, eu não sei quanto tempo falta para fazer a conta, conseguir esse tipo de coisa, tá? Concordo com alguns encaminhamentos, né? Para a gente até finalizar, já são quase uma. Eu concordo com alguns encaminhamentos. O encaminhamento do documento firme a nossa intenção na defesa, né? No sentido que eu acho que o Rubinho definiu muito bem aqui, né? Um documento a ser entregue por uma comissão ao prefeito, e aí nessa comissão poderia convidá-lo para vir nesse fórum maior, até para demonstrar as nossas intenções, onde a gente reafirme os pontos que a gente vem defendendo nos últimos tempos. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. O que a gente vem discutindo ultimamente, e é assim que eu sei fazer, é a responsabilidade de nós todos. Então, se a gente colocar novamente isso no papel, fazer esse colegiado ampliado com alguns coordenadores, levar isso, eu poderia marcar com ele. Eu não tenho intimidade o suficiente para falar para o prefeito, ó, vem cá nesse colegiado grande. Mas eu posso conversar com ele no sentido dele receber esse colegiado e mais algumas pessoas, alguma comissão de coordenadores, no sentido de falar para ele isso que nós discutimos aqui, uma vez colocado no papel. Tá? E falar, olha, isso são princípios que nós estamos defendendo e isso é a nossa condição para continuar tocando o SUS Campinas. Sabe? Eu acho que isso, estou tentando fazer um resumão dessa reunião. Se vocês concordarem, eu acho que a gente pode operacionalizar isso e partir. Agora, outra coisa que acho que a Jane colocou, alguém tinha colocado, de falar com o partido, aí eu acho que é uma coisa super pessoal, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu tenho que fazer isso. Sabe, eu tenho que falar dessa reunião, falar do meu papel, falar para dentro que é uma coisa muito pessoal, entendeu? Não é uma coisa assim que... Eu não ficaria confortável no sentido de chegar lá assim, olha, PT, o pessoal da Secretaria de Saúde escreveu isso, pediu para eu ficar. E volto a dizer, estou interino, tá? O quanto dura essa interinidade, não sei. Se vai ser até hoje à tarde, depois dessa reunião, não sei. Sabe, se vai ser até o começo do ano, não sei. Se vai ser até minhas férias, eu tenho férias marcadas para o dia 17 de janeiro, não sei. Mas de qualquer forma eu vou continuar com a mesma conduta. Vou reproduzir, vou ajudar a colocar isso nesse documento. Eu gostaria que o Rubinho ajudasse nisso e outras pessoas aqui. Vou colocar fielmente para o Pedro Serafim o que foi essa reunião aqui. Tá bom? E fico, né, como interino com essas condições que está aí, falando isso tudo que está aqui. Pode ser, gente? Obrigado.